Salmos de número 119, dos versos 1 ao 8. Repita comigo assim: eu vou crescer espiritualmente. E assim eu vou evitar o esfriamento espiritual. Vamos mais uma vez? Eu vou, em nome de Jesus, crescer espiritualmente. E assim eu vou evitar o esfriamento espiritual. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 119, dos versos 1 a 8. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade nesta noite. Que não seja o odeio a ministrar, mas que seja o Espírito do Deus vivo a falar aos corações deste lugar. Fala com cada um de nós aqui nesta noite, que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, que nós possamos sair daqui, meu Deus, fortalecidos no Espírito, que nós possamos sair daqui, meu Deus, em nome de Jesus, sustentados pelo poder que há na Tua Palavra. Toma a direção, tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Irmãos, o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja hoje é: como crescer espiritualmente e evitar o esfriamento espiritual. Como crescer espiritualmente e evitar o esfriamento espiritual. Nós vamos aprender aqui hoje 7 dicas que o Espírito Santo de Deus preparou para nós, para que eu e você venhamos crescer no Espírito, para que eu e você venhamos crescer espiritualmente e assim evitar o esfriamento espiritual. Nós podemos aqui tirar muito mais dicas, mas hoje o Senhor quer trabalhar conosco essas 7 dicas que eu e você precisamos praticar na nossa vida. Porque se nós olharmos para a nossa caminhada cristã, todos nós estamos sujeitos a cair. Amém? Todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós estamos sujeitos ao esfriamento espiritual. E eu e você precisamos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa caminhada cristã, para que nós venhamos permanecer firmes diante do Eterno. Para que eu e você venhamos permanecer fortes diante da presença do Senhor. Porque nós sabemos que quem é forte é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você, não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor que eu e você conseguimos vencer. Porque as lutas, elas vêm para tentar nos paralisar. Os desafios, eles vêm para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos desviar do foco, mas o Espírito de Deus está aqui hoje para nos reavivar, para trazer o avivamento de volta para a igreja dele, para nos avivar, para nos restaurar, para nos renovar, para que nós venhamos ter de volta a alegria da salvação, para que nós venhamos ter de volta a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então nós vamos ver aqui algumas dicas, e a primeira dica é: andando em retidão diante da lei do Senhor. Está lá no verso de número 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. O salmista está dizendo: olha, bem-aventurados, felizes são aqueles que andam em retidão diante do Senhor. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes, ou muito felizes. É uma felicidade que o mundo não pode compreender. É uma alegria, é uma paz que vem do Senhor. E ele diz: bem-aventurados
retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Se eu quero crescer espiritualmente e assim evitar o esfriamento espiritual, eu preciso andar em retidão diante da lei do Senhor. Eu preciso andar em retidão diante do Senhor. Como que está a minha caminhada? Como que está a minha vida com Deus? Como que está o meu particular com o Eterno? Como que está a minha vida com o Senhor? O Senhor está me chamando e te chamando hoje a rever os nossos conceitos, a rever os nossos valores, a olhar para dentro de nós. Quais são as atitudes que eu tenho para com o meu próximo? Quais são as atitudes que eu tenho para com a palavra do Senhor? Porque o salmista está dizendo, olha, eu e você precisamos andar em retidão diante da lei do Senhor. Quando nós andamos em retidão diante da lei do Senhor, o Senhor nos revigora, o Senhor traz a força dele sobre nós e nós temos capacidade para crescer para a glória do Eterno. Amém? Andar em retidão diante da lei do Senhor é você olhar para a Bíblia e entender que ela é a palavra de Deus. Entender que ela está falando comigo e com você. A Bíblia, ela é contra nós. Nós temos que olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia é um confronto. É nós olharmos para a palavra e entender que a palavra vai nos confrontar. Vai confrontar a nossa carne, vai confrontar o nosso eu, mas é para o nosso crescimento. Só cresce aquele que permanece em retidão diante do Eterno. Só tem crescimento na igreja quando a igreja anda em retidão diante da lei do Senhor. Não vai haver crescimento se eu estiver com um pé na igreja e um pé no mundo. Não vai haver crescimento se eu não estiver focado na palavra do Eterno. Não vai ter crescimento. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso andar em retidão diante do Senhor. Porque se nós fizermos o contrário disso, o esfriamento espiritual ele vem. Se nós desviarmos nossos olhos do Eterno, o esfriamento espiritual vem. Se nós pararmos de ler a Bíblia, se nós pararmos de orar, se nós pararmos de nos reunirmos como igreja, se nós pararmos de jejuar, pararmos de nos consagrar, o esfriamento espiritual vem sobre nós. E é muito mais difícil você voltar a estar diante do Senhor, porque vem culpa. Satanás ele vem trazendo acusação. Ele vem trazendo acusação na nossa mente, dizendo que nós não somos merecedores, que nós não podemos orar ao Senhor porque Ele não vai nos ouvir. Mas o salmista está dizendo, bem-aventurados os retos em seus caminhos. Os retos em seus caminhos não é aquela pessoa que não erra, porque nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos ao erro. O reto em seu caminho é aquele que erra, mas reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, confessa diante do Senhor, deixa e alcança a misericórdia do Eterno. Amém? Porque o pecado ele é para ser confessado. Quando eu confesso, quando eu deixo, eu alcanço a misericórdia de Deus. A bênção de Deus vem sobre a minha vida, o milagre de Deus vem sobre a minha vida, e eu tenho capacidade para crescer dia após dia para a glória do Senhor. O crescimento espiritual, nós precisamos entender que ele é um dia após o outro. Existem processos que nós temos que passar, existem etapas que nós temos que passar por elas. Nós não vamos crescer da noite para o dia. Se nós olharmos para uma criança, vamos dar o exemplo aqui da Manuela. Olha o tamanhozinho que ela está. Ela não vai crescer no estalar de dedos. Existem processos, existem tempos. Amém? E a nossa caminhada espiritual com o Senhor é da mesma forma. Se nós crescermos de uma vez só, nós não suportamos. Por isso que é necessário o processo, para que quando a promessa vier, quando a bênção vier, eu venha estar preparado para receber aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então eu e você precisamos andar em retidão diante da lei do Senhor. O salmista nos ensina a valorizar a palavra de Deus. Os Salmos de número 119, se você ler ele todo, ele tem 176 versos. Se você ler ele todo, você vai ver que ele está exaltando a palavra de Deus. Ele está colocando a palavra de Deus no centro. Então eu e você precisamos valorizar essa Bíblia que nós carregamos. Valorizar a palavra de Deus, porque essa palavra é que vai mudar a minha e a sua história. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32 é o texto que é base para a imersão. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso valorizar a palavra de Deus. O quanto nós temos valorizado a Bíblia?
Nós estamos vivendo em dias em que a Bíblia está sendo banalizada. Pessoas não estão dando a mínima para aquilo que a Bíblia diz. Mas aqui existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que manejam bem a palavra da verdade, que se capacitam na palavra dia após dia e que vão defender o Evangelho do Reino. Amém? Homens e mulheres que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, nasceram da palavra do Eterno e que vão andar em retidão diante do Senhor. Então o primeiro conselho do salmista para nós é: ande em retidão diante da lei do Senhor. Segundo, guardando e buscando, ou seja, meditando na lei do Senhor de todo o coração. Guardando e buscando ao Senhor de todo o coração, que está no verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero que a minha fé seja fortalecida, se eu quero me fortalecer no Senhor dia após dia, eu preciso guardar a sua palavra no meu coração. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O antídoto para vencer o pecado é a palavra. O antídoto para vencer o pecado é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não tem outra forma de vencer o pecado, não tem uma fórmula mágica. Só vence o pecado quem é dependente do Espírito Santo. Só vence o pecado quem depende da palavra, quem guarda a palavra no coração. E ele diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca ao Senhor de todo o seu coração, Ele se revela a você. Quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ter. Quanto mais você buscar, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você buscar a face do Senhor, Ele vai se revelando para você e Ele vai te fazendo crescer para a glória dEle. Porque o nosso crescimento é para a glória do Pai. O nosso crescimento é para a glória do Eterno. Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós temos forças para ajudar o nosso próximo. Quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos dar bom testemunho. E nós vamos glorificar o nome do Senhor com a nossa vida, com a nossa atitude. Permita que as Escrituras sejam a sua constante meditação. Medite na lei do Senhor dia e noite. Ele está falando aqui, olha, aqueles que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Ou seja, meditação. Em todo momento a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração, precisa estar na nossa mente, para que haja um crescimento. Porque, caso contrário, nós vamos esfriar espiritualmente. Caso contrário, nós vamos paralisar. Se nós olharmos para o Egito, se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para a direita, para a esquerda, nós vamos parar. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, não olhe para o passado, não olhe para o Egito. Deus já te resgatou das trevas e te trouxe para a luz. Agora é daqui para frente. É rumo ao alvo, é rumo a Cristo Jesus, é rumo a Canaã celestial, é rumo à terra prometida que é os céus. Então é daqui para frente. Não é hora de parar, não é hora de olhar para o passado, não é hora de olhar para a direita nem para a esquerda. É hora de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Quando você está com seus olhos fixos em Jesus, nada te paralisa. Satanás pode te oferecer pratos. Você sabe que aquilo que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que as migalhas que o inimigo oferece. O que o inimigo oferece são migalhas, são prazeres momentâneos, são situações de alegria momentânea, mas a alegria que o Senhor promete para nós, ela permanece para sempre. Amém? É uma alegria que não depende da circunstância, é uma alegria que depende da palavra de Deus, é uma alegria que depende daquilo que já está escrito. Já está escrito. Jesus venceu Satanás pela palavra. Quando Satanás veio tentar Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás diz: está escrito. Jesus dizia: mas também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás cultos. Glória a Deus. É da palavra de Deus que nós vivemos. Então nós temos que começar a praticar a palavra, começar a meditar nas Escrituras e declarar as Escrituras sagradas. Porque quando você declara a palavra de Deus, você cresce. Quando você vive da palavra de Deus, você cresce. Guardando e buscando, ou seja, meditando na palavra do Senhor de todo o coração. Então eu e você precisamos permitir
que as Escrituras Sagradas sejam a nossa constante meditação. O que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado o nosso coração nesses dias? Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus habite em nossos corações. Agora vamos um pouquinho lá para o verso de número 97. Salmos de número 119, verso 97. Vamos ver o que a palavra diz para nós. Salmos de número 119, verso 97. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Salmo 119, verso 97. Está um pouquinho para frente aí. Amém? Amém. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então o salmista está dizendo: olha, eu amo a tua lei, Senhor. Eu amo a tua palavra e ela é a minha meditação todos os dias. E é isso que precisa estar no nosso coração. Nós temos que amar a Bíblia, nós temos que amar a palavra, nós temos que meditar na palavra dia após dia, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, para que nós venhamos crescer espiritualmente, para que nós venhamos fechar as brechas. Porque Satanás a todo tempo ele vai te acusar. O papel dele é esse, ele é acusador. Ele vai trazer mentiras sobre a sua vida, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele vai tentar deturpar o evangelho, ele vai dizer: olha, mas será que é bem assim? Ah, mas será que precisa você ir na igreja? Ah, mas será? Mas o Senhor está dizendo: olha, confie na minha palavra. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor e meditar nela todos os dias, porque Satanás, ele não vai parar. Ele vai tentar nos acusar, ele vai tentar nos tirar do foco, mas quando nós estamos meditando na palavra, nós crescemos para a glória de Deus. Quando nós meditamos na Escritura Sagrada, o esfriamento espiritual ele cai por terra. Porque nós olhamos para a palavra e nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós olhamos para a cruz do Calvário e reconhecemos que Jesus pagou o preço por nós. E se Ele pagou o preço por nós, nós precisamos dar uma resposta para a cruz. Crescer espiritualmente é dar uma resposta para a cruz. O cristão precisa crescer. Repita comigo: eu preciso crescer. Amém? Eu e você precisamos crescer para a glória de Deus Pai. Amém? Número 3, a terceira dica para nós: não praticando a iniquidade. E está lá no verso de número 3, Salmos de número 119, verso 3. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado repetitivo. Iniquidade é um pecado de estimação, é um pecado repetitivo, é algo que eu sei que é pecado, mas eu abracei aquilo. Eu não quero abrir mão daquilo. Então o Senhor está dizendo: olha, não pratique a iniquidade. Nós precisamos fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Então não pratique a iniquidade. Abra sua Bíblia agora em Isaías 59, do 1 ao 4. Isaías, capítulo de número 59, do 1 ao 4. Isaías, capítulo de número 59, do 1 ao 4. Alguém quer ler? Pode ficar à vontade. A mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e vós. Deus é vossos pecados. Imploro
Eu quero frisar com vocês o verso de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. E se eu ando na iniquidade, se eu pratico a iniquidade, eu estou separado de Deus. E aí vem o esfriamento espiritual. Por isso que eu preciso fugir da iniquidade, por isso que eu preciso fugir do pecado, por isso que eu preciso fugir da aparência do mal, por isso que eu preciso lutar para ter uma vida de santidade. O verso 3 está dizendo para mim e para você, olha, lute pela sua santidade. Lute para estar com as suas vestes limpas diante do Eterno. Fuja do pecado. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu não posso praticar a iniquidade. Eu preciso olhar para o pecado e fugir dele. Eu preciso olhar para a aparência do mal e fugir. Eu preciso me desviar do mal. Os meus olhos precisam estar continuamente diante do Senhor. A minha boca precisa estar continuamente diante do Senhor. Todo o meu ser precisa estar continuamente diante do Eterno. Porque quando você está diante da presença do Eterno, Ele te capacita para você vencer o pecado. Ele te capacita para você vencer o esfriamento espiritual. Amém? Essa foi a dica de número 3. Agora nós vamos para o número 4. Tendo compreensão e discernimento da palavra. Está no verso 4, Salmos de número 119, verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então eu preciso ter compreensão e discernimento da palavra. Compreender qual é a vontade do Senhor, compreender a sua palavra e ter discernimento espiritual. Porque quando nós temos uma compreensão de quem Deus é, nós vamos crescer. Quando você tem uma compreensão do Deus vivo que habita em você, você vai crescer espiritualmente, você não vai dar lugar para o pecado, você não vai dar lugar para o diabo, e você vai crescer para a glória do Senhor. Então nós precisamos compreender e discernir. A palavra de Deus é a única fonte totalmente confiável na qual podemos ter esperança. A palavra de Deus é a única fonte totalmente confiável na qual nós podemos ter esperança. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que ela é totalmente a palavra do Eterno. É a boca de Deus falando conosco, e é nessa palavra que nós vamos meditar. É através dessa palavra que nós vamos crescer. É através dessa palavra que nós vamos crescer para a glória do Senhor. É através dessa palavra que nós vamos vencer o esfriamento espiritual. Quando vier o esfriamento, quando vier os sintomas do esfriamento, porque não vem de uma vez. Satanás ele vem com inverdades, ele vem com meias verdades, ele vem com mentiras, ele vem tentando nos paralisar, ele tenta uma, tenta duas, tenta três. Enquanto ele está tentando, nós precisamos meditar na palavra dia e noite, para que nós não venhamos ser presos do inimigo, para que nós não venhamos cair na lábia do inimigo. Nós precisamos meditar na palavra, porque alguém que não conhece a palavra é presa fácil. Alguém que não tem comunhão com o Senhor é presa fácil do inimigo. Ele é levado por ventos de doutrinas, por falsos mestres, por falsos apóstolos, falsos profetas. Por isso que nós temos que meditar, por isso que esse salmo a todo momento ele está dizendo para nós, olha, medite na lei, medite na Escritura, porque se você meditar na Escritura, você vai conseguir vencer as ciladas do inimigo. Você vai conseguir vencer os ataques do inimigo. Dica número 5, observando os mandamentos do Senhor. Quando nós observamos os mandamentos do Senhor, nós não ficamos confundidos. Alguém que observa a palavra do Eterno é alguém que não se confunde. É alguém que ouve uma palavra e ele, na hora o Espírito testifica dentro dele se aquela palavra é de Deus ou não. Quem tem o Espírito de Deus tem a testificação se a profecia é de Deus ou não. É alguém que não é levado por falsos mestres, por falsos profetas. Verso de número 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Verso 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. O que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte, olha, quem está olhando para a palavra, quem está olhando para a Bíblia, é alguém que não fica confundido. É alguém que não se confunde. É alguém que não se confunde com o mundo. É alguém que não se confunde com o sistema maligno que opera no mundo. Porque o mundo está tentando trabalhar nossa mente para que a gente venha aceitar o erro como algo normal.
Estou mentindo? Se você olhar na sua internet, na rede social, na televisão, você vai ver que a mídia trabalha para isso. O sistema maligno que opera no mundo trabalha para isso, para que nós venhamos a aceitar aquilo que é errado, para que a gente venha, mas isso não tem problema não, para que a gente venha relativizar a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é absoluta, a palavra de Deus é totalmente verdade, ela é toda a palavra de Deus. Nós temos que meditar nela, para que nós não venhamos ficar confundidos, para que nós venhamos ter uma postura reta, uma convicção da nossa fé, para que nós possamos defender aquilo que nós cremos, para que nós venhamos reconhecer que o Senhor é Deus e que só existe um Deus. O mundo quer pregar que existem vários deuses, que você pode adorar várias outras coisas, que você pode servir a Deus, mas você pode tomar a sua cervejinha. O mundo quer pregar isso, e não tem problema. O mundo quer pregar que você pode estar na casa do Senhor, mas você pode tomar o seu vinho, você pode tomar a sua cerveja sem álcool. Não, nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos entender que santidade é você se abster das coisas do mundo. Santidade é você lutar pela palavra. Não é ser um cristão mais ou menos. Não é ser um cristão que, eu até estou na igreja, eu até estou acompanhando ali, mas eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Não, nós precisamos rever a nossa caminhada com o Senhor. Com o Senhor não tem meio termo, é sim, sim e não, não. Ou eu estou, ou eu não estou. Ou eu estou fazendo a vontade do Senhor, ou eu estou fazendo a vontade do inimigo. Não tem meio termo. E nós precisamos olhar, observar os mandamentos do Senhor, para que nós não venhamos nos corromper. Porque, como eu disse aqui, o mundo está trabalhando para isso. Está pegando pesado com as nossas crianças, adolescentes, jovens. E nós temos que cuidar. Nós temos que ensinar na nossa casa. Nós temos que ensinar na igreja. Nós precisamos ensinar que homem é homem e mulher é mulher. O que passa disso provém do maligno. Amém? Nós precisamos ensinar para as nossas crianças que Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças, porque o mundo ele está tentando mudar, deturpar a verdade de Deus. Estão tentando mudar a verdade de Deus. Estão tentando dizer que não é bem assim, que nós temos que amar. Nós amamos o pecador, nós não amamos o pecado. O pecado, nós temos que odiar o pecado. Agora, nós amamos a vida, nós amamos a pessoa em si, porque é uma criatura de Deus, e nós oramos para que venha a ser restaurada, para que venha a ser transformada pela glória do Senhor, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo de Deus. A nossa tarefa como igreja é pregar esta verdade. A nossa tarefa como igreja é pregar a palavra do Reino, é pregar que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Hoje eu assisti um vídeo de um homem, não seria o nome dele, mas zombando da volta de Jesus. Ele tipo que noticiando a volta de Jesus, como se Jesus tivesse voltado e o governo tivesse decretado calamidade, alguma coisa assim, não me lembro tudo, mas zombando. Nós vemos pessoas zombando da palavra do Senhor, mas eu e você, nós somos os guardiões da verdade. Aleluia. Nós somos aqueles que confiam totalmente na palavra de Deus. Se Ele falou, vai se cumprir. Nós somos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que crê nos mistérios do Senhor, uma igreja que crê na profecia bíblica, uma igreja que crê na revelação que vem do Pai, uma igreja que crê na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que muda a história da humanidade. Aleluia. Uma igreja que defende a verdade, custe o que custar. Se nós olharmos para os homens e mulheres da Bíblia, eles não tiveram uma vida mansa, eles não tiveram uma vida boa, eles tiveram, muitos deles, a sua cabeça ceifada por causa da verdade. Muitos deles pagaram um alto preço, um preço de sangue, por causa desta verdade. E eu e você não podemos ser diferentes. Nós temos que defender a verdade do reino. Deus não precisa de defesa. Amém? O que eu e você precisamos fazer é cumprir o nosso papel de cristão. Eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores. Minha escola, a escola do meu filho veio com algo aqui que não é da palavra, que não convém. Se posicione.
Chega para o diretor, conversa. Chega para a professora, conversa. Não deu certo, vai na Secretaria de Educação, vai na Prefeitura, vai onde for, mas se posicione pela verdade. Amém? Se posicione por aquilo que a Bíblia diz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos ser confundidos com o mundo, nós temos que ser diferentes. Não quer dizer que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas nós temos a palavra do Eterno sobre nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vivo habitando em nós, e nós somos sim pessoas diferentes. Pessoas que se posicionam pela verdade, pessoas que caminham dentro do sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Ou é sim ou é não. Se passou disso, vem do maligno. Se começou, mas é mais ou menos assim, mas não tem tanto problema, todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou alguém que está caminhando rumo ao céu. Eu sou alguém que tem uma nova identidade com Jesus. Quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, quando você se reconcilia com o Pai, você tem uma nova identidade, uma nova vida, uma nova história. O passado não te pertence mais, o pecado não te pertence mais, ficou cravado na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço por mim e por você, para nós andarmos em liberdade. E andar em liberdade não é libertinagem, não é você fazer o que você quer, é você entender que você tem um Senhor e um Salvador sobre a sua vida. E se eu tenho um Senhor e um Salvador sobre a minha vida não é mais minha. A sua vida não é mais sua. A sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem dirige os nossos passos. Quando alguém vier falar para você, mas a sua igreja proíbe isso, mas a sua igreja não deixa de fazer isso. Não, não é a minha igreja, é a Bíblia. Eu estou caminhando pelo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor diz para mim. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e é a Ele que eu sigo. Eu devo honra e glória a Ele. Não é por causa da igreja, não é por causa do ministério, não é por causa dos pastores, é por causa da palavra do Senhor. Amém? Então, número 5 é observar os mandamentos do Senhor. Quando nós observamos os mandamentos do Senhor, nós não ficamos confundidos. Não se confunda com aquilo que o mundo está pregando. Cuide da sua vida espiritual. Cuide daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que está sendo veiculado na mídia. Tome cuidado. Tome cuidado. Busque na palavra, busque a orientação bíblica. Vá em oração diante do Senhor. Senhor, me revela a tua vontade. Senhor, me mostra qual que é o certo. Para que haja esse crescimento, nós precisamos observar os mandamentos do Eterno. Dica número 6, louvando ao Senhor. Verso 6, Salmos de número 119, verso 6 diz assim: então, verso 7, perdão. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Primeiro, eu preciso entender que os juízos do Senhor são justos. A palavra do Senhor é justa e verdadeira. O salmista está dizendo: louvar-te-ei com retidão. Ou seja, o louvor ao Senhor atrai a glória de Deus sobre nós. O louvor ao Senhor atrai a glória de Deus sobre nós. E quando a glória de Deus vem, nós não ficamos de pé. Quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, nada mais importa. O que importa é a glória dEle. O que importa é o nome dEle. O que importa é a presença dEle. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Aleluia. O que importa é a glória dEle. Então, quando você louva o Senhor em espírito e em verdade, quando você adora o Senhor em espírito e em verdade, o louvor e a adoração ao Eterno tem o poder de abrir o céu sobre a sua vida. Amém? Quando você estiver passando por turbulências, estiver passando por dificuldades, seja ele qual área que for da sua vida, adore ao Senhor. Paulo e Silas estavam em uma prisão. Quem se lembra desse episódio? Enquanto eles estavam ali na prisão, eles podiam reclamar, eles podiam murmurar, eles podiam reclamar. Por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Eles podiam murmurar, mas ao invés de murmurar, eles decidiram adorar. E quando eles adoraram, as cadeias foram abertas. Então isso me ensina e te ensina, quando nós adoramos, as cadeias se abrem. As correntes são dissipadas, porque o poder de Deus tem poder para mudar a minha e a sua história. Amém? Se eu estou passando por um momento difícil na minha vida, é tempo de louvar ao Senhor.
É tempo de adorar ao Senhor. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os seus justos juízos. Então o Senhor está me convidando, te convidando a louvar e a adorá-lo acima das circunstâncias, independente do que você esteja vivendo. Eu não sei como está a sua vida, a vida de cada um que está aqui eu não conheço totalmente. É só você, Deus, que conhece como que está a sua vida, como que está a sua história. Mas independente de como esteja a tua vida, independente de como esteja a sua história hoje, você precisa entender que é o tempo de louvar e adorar o Senhor. O nosso louvor e a nossa adoração precisa estar acima das circunstâncias. Precisa estar acima daquilo que eu estou sentindo. Ah, mas eu não estou sentindo. Ah, mas eu não estou ouvindo. A fé não sente e a fé não vê. A fé crê. Eu creio na palavra do Eterno. Eu creio que se Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, ela vai se cumprir para a glória dele, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, fica tranquilo, porque vai se cumprir. Se saiu da boca do Eterno, a palavra dele não volta vazia. A Bíblia diz isso. E se saiu uma palavra do trono para a sua vida, tenha certeza que ela vai mudar a sua história. Mas eu e você precisamos nos posicionar como? Louvando e adorando ao Senhor, buscando a face do nosso Mestre, porque só assim nós vamos crescer espiritualmente e evitar o esfriamento espiritual. Amém? Uma vida baseada na palavra e na adoração nos faz crescer espiritualmente e mantém acesa a chama do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Uma vida baseada na palavra de Deus e na adoração nos faz crescer espiritualmente e mantém a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Amém? É nosso dever retirar as cinzas. É nosso dever limpar o altar do Senhor. Retirar as cinzas, remover as cinzas, para que o fogo do Espírito venha sobre nós. É nosso dever manter a chama acesa, manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações, porque quando a chama do Espírito Santo está acesa no seu coração, você não é confundido. Você é alguém que permanece de cabeça erguida diante do Senhor, sabendo que o seu Redentor vive e que por sua causa ele se levantará. Sabendo que o seu Deus, ele abriu o mar para o povo passar, e ele vai abrir o mar para você também. Eu não sei qual é o mar que precisa ser aberto diante de você. Você e Deus sabem. Mas se você ir diante do Senhor em oração, em clamor, em súplica, em adoração, os céus vão se abrir sobre a sua vida. A glória de Deus virá sobre a sua vida e a sua história nunca mais será a mesma. Por mais que nós estejamos enfrentando dificuldade, estejamos enfrentando lutas, porque isso é necessário. A aprovação é para que nós venhamos ser aprovados pelo Senhor. Então a vida do cristão, não se engane, a vida do cristão é uma vida de luta. Uma vida de fé é uma vida de luta. É só você olhar para os homens e mulheres da Bíblia que você vai ver que todos eles enfrentaram lutas, e lutas muito maiores do que a nossa, dificuldades muito maiores do que a nossa. Nós precisamos entender que o que nos define não é a luta, é o nosso Deus. Precisamos entender que o que nos define não é o momento que nós estamos vivendo, é a palavra eterna que Deus liberou sobre nós. E essa palavra ela vai se cumprir no tempo de Deus. Então eu preciso louvar ao Senhor. Estou alegre? Vou louvar o Senhor. Estou triste? Vou louvar o Senhor. Estou passando por uma dificuldade financeira? Vou louvar o Senhor. É uma tarefa fácil? Não. Eu sei que não é fácil. Eu sei que quando a luta vem, quando a dificuldade vem sobre a nossa vida, o que nós queremos é parar. O que nós queremos fazer é ficar na nossa zona de conforto. O que nós queremos fazer é nos distanciar, é fugir da presença, mas o Senhor está nos chamando para chegar mais perto dEle. Quando a luta vier, quando a dificuldade vier, se achegue mais perto do Senhor. Busque a face do Senhor, fique na brecha, fique nos pés do Senhor Jesus. Fique diante do Senhor, porque a glória dEle virá sobre a sua vida e Ele vai te capacitar, Ele vai te reavivar, Ele vai te renovar, Ele vai renovar as suas forças, Ele dá força ao cansado e renova o nosso vigor. Nós precisamos entender isso. Mas se ao invés de louvar, se ao invés de adorar, nós escolhermos murmurar, aí o esfriamento virá. Quem murmura não
cresce. Quem murmura morre no deserto. É só olhar para a Bíblia. Nós vamos ver que as pessoas que saíram do Egito, as que murmuraram, as que estavam ali com o coração descontente para com o Senhor, murmuraram, reclamaram, queriam voltar para trás, todas elas morreram no deserto. Não morreram de fome, não morreram de frio, porque Deus estava cuidando de todos eles da mesma forma, mas eles morreram por causa da sua incredulidade. Por causa da incredulidade, por causa da murmuração. Então a murmuração me impede de crescer. A murmuração me impede de crescer espiritualmente. Então eu preciso trocar a murmuração pela adoração. Ainda que não esteja tudo do jeito que eu quero, está do jeito de Deus. Está do jeito que Deus sabe, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? E número 7, para a gente finalizar, clamando pela misericórdia de Deus. Se eu quero crescer espiritualmente e evitar o esfriamento espiritual, eu preciso clamar pela misericórdia de Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou um ser humano falho. Eu preciso reconhecer que eu sou um ser humano sujeito ao erro. E por isso eu preciso clamar pela misericórdia do Senhor. Verso de número 8. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O salmista está clamando pela misericórdia de Deus. Ele está dizendo: olha, Senhor, mesmo que eu venha estar em retidão diante do Senhor, mesmo que eu venha estar buscando a Tua palavra dia após dia, mesmo que eu venha estar observando a Tua lei, não me desampares totalmente. Ele está colocando a sua dependência no Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você hoje, para que eu e você venhamos colocar a nossa dependência nele. Venhamos clamar pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é que nos guarda. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim e elas se renovam dia após dia sobre a nossa vida. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, é a graça de Deus que nos faz permanecer de pé. Eu e você precisamos reconhecer que nós somos seres humanos falhos, sujeitos ao erro, e que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. E nós dependemos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus para a nossa vida. Amém? Mesmo prometendo obedecer fielmente, o salmista sente que necessita da misericórdia de Deus. Mesmo ele prometendo para o Senhor que ele iria honrar a palavra, que ele iria buscar a palavra do Senhor, que ele iria meditar na palavra, ele reconhece que necessita da misericórdia de Deus. E é isso que eu e você que estamos aqui hoje precisamos fazer. Reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, para recapitular aqui: primeiro, eu preciso andar em retidão diante do Senhor. Segundo, meditar na lei do Senhor. Terceiro, fugir do pecado. Quarto, compreender e discernir a lei do Senhor. Quinto, observar os mandamentos do Senhor. Sexto, louvar ao Senhor. E sétimo, clamar pela misericórdia de Deus. Amém? Te convido a se colocar de pé em nome de Jesus, a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça em sinal de reverência ao Senhor. Se você achar que é melhor ficar com o joelho,